Decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinando a suspensão imediata de todos os pagamentos de verbas indenizatórias, os chamados penduricalhos, em relação a todos os magistrados ativos e aposentados, bem como pensionistas, dos estados de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e também do Distrito Federal. Eu estou com um documento aqui em mãos e vou destacar as circunstâncias em que foi colocada essa situação, foi determinada pelo ministro a suspensão imediata desses pagamentos. Primeiro, pagamentos devidamente autorizados na decisão do STF, ou seja, em relação a pagamentos autorizados pelo STF, aqueles que excedam devem ser suspensos. Aqueles que excedam ao percentual de 35%, inclusive em face de supostas verbas rescisórias ou similares, ou que também devem ser suspensos os pagamentos que não tenham sido autorizados expressamente na decisão do Supremo Tribunal Federal, independentemente de excederem ou não o percentual de 35%, percentual esse, gente, vinculado ao teto do funcionalismo público, que é equivalente ao salário de um ministro do STF, que se aproxima de algo em torno de 44, 46 mil reais mensais. A parcela de valorização por tempo de antiguidade na carreira somente poderá continuar a ser paga com um limite também de 35% autorizados, se devidamente comprovado o efetivo tempo de serviço. Diante dessas determinações, a Advocacia Geral da União também foi notificada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nesse trecho, ele diz o seguinte: determino que o advogado-geral da União envie aos autos as folhas de pagamentos completas de seus membros que tenham sido implementadas após a decisão do Supremo Tribunal Federal, bem como a identificação de eventuais membros da AGU beneficiados de pagamentos que não se enquadrarem rigorosamente na decisão do Supremo Tribunal Federal, com igual remessa aos autos dessa relação. Os documentos deverão ser enviados sigilosamente no prazo de 72 horas. Portanto, a gente está falando de uma decisão contra o pagamento de penduricalhos que estão acima daquele limite que foi imposto pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão voltada para os estados de Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondônia e também para o Distrito Federal. O Yander Porcela também está com esse documento, está analisando, vai trazer um pouco de informações e análises agora para a gente. Não é, Yander Porcela, a primeira decisão que vem do STF, outros ministros também já se manifestaram nesse sentido, o próprio Gilmar Mendes também proferiu decisão mais ou menos nesse sentido, tentando trazer um pouco mais de regularidade, vamos colocar assim, para o pagamento dessas verbas indenizatórias, que são chamadas de penduricalhos. Houve uma decisão do STF recente, nós trouxemos informação aqui, dando limites para o pagamento desses penduricalhos. O que se percebe por essa decisão do ministro Alexandre de Moraes é que, pelo menos nesses estados que foram citados, pagamentos não respeitando esses novos limites, continuam sendo feitos ao funcionalismo. Daí esse tipo de cobrança com uma notificação da Advocacia Geral da União, né? Exatamente, Lívia. E a gente vê como é tão difícil retirar esses privilégios, né? A gente tem falado muito, está em discussão no momento esses penduricalhos, esses privilégios todos, principalmente no judiciário, que é o poder que concentra a maior parte desses benefícios. E mesmo, então, com decisões do Supremo Tribunal Federal, essas decisões foram, então, desrespeitadas por esses tribunais
tribunais de justiça. São várias decisões, várias ações no Supremo que tratam desses penduricalhos. A gente tem ações ali sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Cristiano Zanin, do ministro Gilmar Mendes e também do ministro Flávio Dino. O nosso repórter José Matheus Santos, Lívia, ele que enviou esse documento aqui para a gente, ele estava destacando que nessa decisão o ministro Alexandre de Moraes, ele aponta os excessos ali que foram cometidos por esses tribunais e que foram ali, que levaram a essa decisão de hoje. Eu queria destacar alguns que chamam bastante atenção. O ministro, ele detalha aqui, por exemplo, no Tribunal de Justiça do Maranhão, o ministro Alexandre de Moraes afirma que foi autorizado no dia 14 de abril de 2026, desse ano, o pagamento de verbas rescisórias devidas a um único desembargador aposentado no valor total de R$ 3.265.669,19 a esse único, então, desembargador aposentado. É um valor exorbitante, não é, Lívia? Mais de 3 milhões de reais, então, dessas verbas rescisórias que seriam realizadas ali esse pagamento em 12 parcelas mensais e sucessivas, observada a disponibilidade financeira e orçamentária. E aí o ministro acrescenta aqui na decisão, Lívia, que na folha de abril, né, ali do Tribunal de Justiça, né, desse estado do Maranhão, foram 300 magistrados que receberam mais de R$100 mil, então, claro, acima do teto constitucional. Lívia. Muito obrigada, Yander Porcela, pelas informações. A gente vai seguir falando sobre outros assuntos, movimentações políticas, mas não dava para deixar de mencionar sobre essa decisão do ministro Alexandre de Moraes envolvendo a contenção, a tentativa de contenção de pagamentos de penduricalhos. Obrigada por enquanto e até já já.